O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa que eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha que reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos até aqui para celebrar a Santa Eucaristia, memória da Santa Eucaristia, quinta-feira, e que nós também honramos o coração eucarístico de Jesus e celebramos este santo sacrifício aos coroinhas que servem ao altar, ao povo de Deus, a todos nós que entramos neste mistério para celebrar o santo sacrifício incruento de nosso Senhor, que é a Eucaristia. De consagrar esta hora, a hora do Kairos, tempo da graça, para nos aproximarmos dos santos mistérios. E nosso Senhor, Ele é honrado pelos corações que vêm para recebê-lo, para consolá-lo, enfim, para render ação de graças. No versículo da primeira leitura da carta aos Romanos, 36, diz assim: Por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Irmãos e irmãs, este texto é citado do Salmo 44, versículo 22 e 23. E é uma aproximação espiritual que temos de nosso Senhor. Nós, como Jesus, o dia todo, o dia inteiro, dentro das horas, também somos entregues à morte. Cada um de nós também se irmana em Cristo. Senhor, eu estou morrendo contigo. Senhor, eu estou morrendo contigo. Senhor, eu estou morrendo contigo. Parece uma oração tanto trágica, mas é para esta hora que Deus nos chama. Ele nos diz nos Salmos: porque morrer para Cristo significa com Ele estar para o consolar. Só que na verdade Jesus está nos salvando, como rezamos o Salmo: salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. E podemos dizer: quem somos nós para oferecer tão grande sacrifício? Somos o povo escolhido. Primeira leitura:
Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus que os declara justos? Quem condenará? Se Jesus Cristo que morreu, mais ainda, o que é a missa, ele ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. E aqui a oração dos fiéis, a certeza de estar com Cristo é poder dizer: quem como Deus, como São Miguel, ou dizer como Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e assim. Lembramos que Jesus nos pede, irmãos e irmãs, na revelação bíblica: temei não aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que, matando a alma, a leva para o inferno, que é o pecado. Então, amados irmãos e irmãs, morrer com Cristo significa, como no batismo, nós somos mergulhados e com Ele morremos para nele ressuscitar. E isso é toda hora, é todo instante, porque a graça de Deus é perene. Tudo, como diz resumidamente São Paulo, tudo é graça. A vida da igreja é graça. E agora, amados, dessa certeza de termos o coração alargados nesta firmeza que Cristo nos coloca nestas primeiras leituras no Salmo, é que nós vamos entender a palavra de Cristo, a firmeza desta palavra, quando os discípulos dizem, como os fariseus dizem, aproximaram-se de Jesus, tentando o amedrontar. Vamos lembrar? Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Perseguição, angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. E aí ameaçam Jesus: tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Veja, petulância dos fariseus. Como pode ameaçar o Salvador, ameaçar Jesus com um poder terreno? E aí Jesus, ele diz, e aí a sua firmeza: Herodes, quem é Herodes? Aquela raposa velha? Diga a ele que eu não só vou ficar hoje, mas vou ficar amanhã e vou ficar depois de amanhã. Mas eu não ficarei aqui não fazendo nada. Vou ficar e vou expulsar os demônios. Diz então nosso Senhor: ide e dizei a essa raposa: eu expulso demônios. Mas também, qual é o serviço de nosso Senhor? Curas. Faço curas também, porque eram, amados irmãos e irmãs, as duas acusações contra nosso Senhor. A terceira acusação deveria ser causa de blasfêmia, que era ele se arrogar filho de Deus na mente dos fariseus. E assim Jesus era o Filho de Deus. Como não era chegada a hora, nosso Senhor ainda não dizia explicitamente a sua relação com Deus. Sendo filho, Deus é o seu Pai. E uma hora vão rasgar as vestes e vão dizer blasfêmia. E é o momento da perseguição. Mas ainda não, sabemos que na revelação bíblica foi depois da ressurreição de Lázaro que realmente saiu a sentença de Jesus. Naquele momento foi que decidiram então prendê-lo para acusá-lo injustamente. E por fim, nosso Senhor faz uma bela profecia de amor e de comunhão para com aquele povo. Porque afirmando isso que nosso Senhor vai dizer agora,
Ele está dizendo que um dia aquela comunidade iria desejar ter Jesus. Então, na verdade o cumprimento de toda uma profecia da história da salvação, que era justamente tirar o profeta de fora da cidade. Ele geralmente era morto, dentro da cidade. Santo Estevão foi apedrejado pelos fariseus. Saulo de longe estava vendo, ele era como que enxotado com o apedrejamento, Então diz Nosso Senhor: entretanto preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, isto para a cidade. Olha o carinho de Deus, lembrando dos profetas antigos. Como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes o amor, não quisestes a conversão, não quisestes acolher a palavra, não quisestes os meus discípulos. Eis que vossa casa ficará abandonada. E é muito forte este versículo. Imaginemos uma casa, Deus abandonar uma casa significa Deus sair de dentro de uma alma. E podemos fazer uma leitura mais espiritual a respeito da graça santificante que se perde por causa do pecado mortal. Aquela alma é abandonada como uma casa que foi abandonada. E claro que vai virar uma bagunça e não vai ter sentido. E esta então é a vida do pecado. Voltemos. Eu vos digo: não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, a Santa Eucaristia é esta exultação, esta louvação, acolhermos na Sagrada Liturgia da Palavra o sentido daquele dia e daquela Santa Eucaristia, acomodar no nosso coração esta leitura divina, meditar na história da salvação, receber a santa doutrina e caminharmos na formação do dever, do conselho, do apostolado, que é a missão, que é onde a gente encontra sentido. Então, amados irmãos e irmãs, vamos com o salmista bendizer e dizer: salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade, e como a promessa de Cristo, antecipar a sua volta na Santa Missa, as pequenas voltas de Jesus. E hoje dizer que eu não sou digno, Senhor, que entreis em minha morada. Dize uma só palavra e serei. Esta casa que recebe Jesus na Eucaristia não está abandonada. É o nosso coração, é a nossa alma que exulta: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.